Então, Flávio, o assunto previdência ele é bastante amplo, né? Existem vários assuntos para a gente tocar, vários temas, subtemas e tal, mas a gente quer colocar com você aí uma situação que é desse plus, essa robustez da previdência, né? Como é que eu posso ganhar uma renda a mais, como é que eu posso ganhar a mais depois que estiver aposentado? Basicamente é isso que a gente quer saber contigo. Então, ou seja, temos o básico, e desse básico a gente quer ter um ganho a mais quando for aposentado. Todo mundo pensa um pouco nisso. Mas agora, a primeira coisa é a gente saber, o que seria esse básico? Como é que você definiria o mínimo essencial para alguém poder ser considerado dentro de um projeto de previdência saudável e seguro? Ok. Eu acho que isso não existe nenhuma, vamos dizer assim, nenhum estudo científico sobre isso. Mas a minha experiência de 30 anos trabalhando com previdência me diz que a pessoa consegue manter o seu padrão de vida com 80% do último salário, né? Tudo aquilo que a gente sabe já, quer dizer, diminui as despesas com transporte, com vestuário, com alimentação fora de casa, e são acrescidas as despesas, né, basicamente com saúde e medicamentos. Mas a minha experiência diz que se você planejar 80% do teu último salário, você consegue manter o padrão de vida. Agora, como que você chega nesses 80%? Quer dizer, você tem uma previdência básica hoje, que é a previdência do INSS. A esta renda do INSS, você vai somar a renda da previdência complementar do fundo de pensão, no caso a Fundação Copel. O que as pessoas não percebem é que a previdência do INSS, que vai ser uma parte da renda total desse aposentado da Copel no futuro, ela vem caindo em número de salários mínimos ao longo do tempo. Na década de 70, no século passado, o INSS chegou a pagar 20 salários mínimos de aposentadoria, era o teto. Na década de 80 caiu para 15 salários, na década de 90 para 10, nos anos 2000 para 7,5, hoje por lei ninguém ganha mais do que 5,9 salários. E as minhas projeções apontam que quem se aposentar daqui a 20 anos vai ganhar 3 salários, ou R$ 2.364 de hoje. Se você imaginar que as pessoas se aposentam num primeiro momento, ela vai perder provavelmente uns 40% disso aí, porque vai ter a incidência do fator previdenciário. Então, para que a gente seja, vamos dizer assim, bastante realista, nós podemos contar no INSS com no máximo 3 salários, né? Por que está acontecendo esse achatamento no INSS? Porque existe uma política de reajuste salarial do salário mínimo, que está em vigor aí há mais de 13 anos, que ela diz o seguinte: a menor aposentadoria, que é igual a um salário mínimo, é reajustada pela variação da inflação do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos antes, né? Já as aposentadorias maiores que um salário, quer dizer, 1,1, 1,5 salários, são reajustados só com a variação da inflação do ano anterior, pelo INPC. Então há um achatamento médio anual de 2,21 pontos percentuais. E a política está aí, quer dizer, é uma política em vigor, é uma política que do ponto de vista de redistribuição de renda, ela é extremamente válida, né? Porque nós estamos, vamos dizer assim, dando uma condição e um poder aquisitivo melhor para quem ganha menos no país e diminuindo as disparidades. Mas a parte da renda de aposentado que vem do INSS será cada vez menor. E por isso a minha orientação é que trabalhe com 3 salários, né? Aí a parte que vem da Fundação Copel. Eu acho de uma ingenuidade tremenda uma pessoa rasgar dinheiro, quer dizer, ela não deixar de aproveitar o incentivo que a empresa dá de contribuir paritariamente. Quer dizer, por que eu vou contribuir com 2% e vou deixar de ganhar mais 2% da minha empresa patrocinadora, que eu poderia chegar aos 4%. Isso não tem sentido, quer dizer, principalmente sendo um investimento para o longo prazo. E claro que 2% também não é suficiente para que você forme uma reserva adequada para ter uma remuneração igual àquilo que eu falei no início, de 80% do último salário. Então você sempre tem que se aproximar aí da faixa de 5%, e mais ainda no caso da Fundação Copel, que dá sua contrapartida até 4%. Eu diria que seria inadmissível que um trabalhador não usasse este privilégio, este benefício que ele tem. Eu digo sempre que a diferença entre rico e pobre no Brasil não é ter dinheiro,
Ter dinheiro é consequência, a diferença é entender de juros. Se as pessoas soubessem que a força do juro composto, que é você poupar e aplicar para o longo prazo, elas jamais deixariam de poupar e poupar bastante, né? Para se ter uma ideia, em 35 anos de investimento, no caso da Previdência Privada brasileira, 5% é incentivo tributário, 26% é a contribuição que sai do teu bolso e 69% é juro que vem do mercado, que vem da aplicação financeira. Então, quanto mais você puder dispor do teu salário para investir para o longo prazo, para a velhice, melhor. É óbvio que não tem sentido você querer ganhar mais como aposentado do que se em atividade estivesse. Então você não precisa poupar, por exemplo, 10% do teu salário, né? Mas eu acho bastante razoável que ao redor de 5%, e no caso ainda do benefício da Fundação Copel, que é 4%, não pode deixar de ter esta oportunidade. É como se a pessoa estivesse rasgando dinheiro e deixando de, vamos dizer assim, de constituir uma poupança que é absolutamente necessária para ela poder manter o padrão de vida depois de aposentada. Perfeito. Então, a gente vê aí na tua análise, né, essa situação dos 80% que seria da última renda, para você ter uma noção de como é que seria o adequado. Quer dizer, a situação de Fundação Copel agora mais apropriadamente, temos 2%, 4%, mas mesmo acima dos 4% seria interessante, não chegando aos 10%, como você mesmo mencionou, que daí pode ser excessivo, mas tem a questão dos aportes, né? Você tem simuladores, né? Quer dizer, hoje todos os fundos de pensão têm, a Fundação Copel também tem. Então, o plano de previdência, quer dizer, não só a previdência privada, mas a previdência social é um ser vivo, né? Quer dizer, nós temos aí aumento da longevidade que impacta, nós temos os aumentos salariais, nós temos a inflação, nós temos a rentabilidade dos investimentos, são tantas variáveis que você não pode simplesmente tomar uma decisão e ficar 35 anos, 30 anos em cima de uma decisão que você tomou lá atrás. Porque tudo muda, né? Quer dizer, hoje a gente diz que a cada 24 horas você tem novidades, e é verdade. Então, qual que é a minha sugestão? É usar exaustivamente os simuladores dentro dessa filosofia de ter uma renda na aposentadoria de 80% do meu último salário. Quer dizer, observa a tua carreira, as pessoas que estão no topo, imagine que você vai chegar lá quando estivesse aposentando, calcula 80% disso, tira os 3 salários de aposentadoria do INSS, que é o que eu acho que a gente deve contar no máximo, e essa diferença é o que você vai ter que buscar. Vai ter que buscar como? Você adaptando a tua taxa de contribuição a esta meta de aposentadoria, a esta meta de benefício. Com certeza absoluta, no caso da Fundação Copel, usar os 4%, até pela paridade, pela contribuição paritária, mas sempre tentando ficar aí na faixa de 5%, que eu acho que para um projeto de 35 anos é perfeito, adequado e viável para você manter o padrão de vida na aposentadoria. Acima dos 4% na fundação não há a situação de paridade, né? A fundação não contribui junto. Quer dizer, se você vai jogar 5%, você vai acabar não tendo essa continuidade do benefício, né, da coparticipação. Mas você pode jogar os aportes. Mas no Brasil a gente vê o seguinte, Voador, o pessoal não tem mania, não tem o hábito de fazer o aporte, né? O aporte é aquela coisa que vai se protelando, vem as férias, eu vou gastar aí nas minhas férias e tal. Como é que você acha que deveria ser educado a isso? Por exemplo, você tem que esperar chegar ao 13º, daí você aplica o 13º, ou você pega o percentual que sobrou no teu mês e joga para fazer o aporte? Como é que você acha que seria educado, o adequado para isso? Veja bem, eu primeiro vou fazer uma observação. A gente tem percebido muito, eu mesmo eu sou presidente de um fundo de pensão que tem planos instituídos. O plano instituído não tem contribuição patronal, é a contribuição só do trabalhador. E além de ser a contribuição só do trabalhador, o funcionamento do fundo é custeado por ele também. Não é custeado pela empresa patrocinadora. Então você veja bem, essas pessoas, elas estão gradativamente sendo educadas financeira e previdenciariamente de que elas têm que ter disciplina contributiva. Então a disciplina contributiva o que é? É você entrar nos simuladores, determinar quanto você quer ter de aposentadoria, descobrir qual é o percentual do teu salário mensal que tem que ser poupado e poupar aquilo todo mês, independentemente se vai ter contrapartida da patrocinadora ou não.
É assim que é feito nos planos instituídos. E nós temos hoje as OAB-Preves, nós temos as cooperativas, que as pessoas agem exatamente dessa forma. Uma outra coisa que normalmente as pessoas fazem é adotar um percentual do 13º salário ou de uma produtividade para fazer esse aporte no sentido do quê? De ele pagar menos imposto de renda no ano seguinte, na hora da declaração anual. Então, é uma questão pura e simplesmente de simulação e de disciplina, né? Eu vou descontar 5% do meu salário básico. Eu vou ter 4% da Copel e vou contribuir com 5%. Então, a contribuição total vai ser 9%. Perfeito, absolutamente perfeito. Por quê? Porque você não conta com aquele dinheiro do teu salário mensal. Quer dizer, é um desconto em folha, né? É um débito em conta. A gente nos planos instituídos tem muito débito em conta, e as pessoas se disciplinaram a não contar mais com aquele dinheiro. Aquele dinheiro é um dinheiro sagrado, é um dinheiro que é para aposentadoria. Para quê? Para que ele possa, num determinado momento, poder parar de trabalhar se quiser, né? E não diminuir o padrão de vida dele. Isso dá certo, isso está sendo praticado, mas é uma questão de disciplina. E eu acho que mais, para a pessoa ter disciplina, ela tem que ter consciência. Para ter consciência, ela tem que ter educação financeira e previdenciária. Então, o grande trabalho dos fundos de pensão hoje, eu acho que é um trabalho de educação financeira e previdenciária. Nos meus programas de rádio e televisão, eu digo que a coisa mais importante que o país deveria fazer na área de educação, independentemente da educação de qualidade, é inserir no currículo escolar, especialmente nos últimos anos das escolas profissionalizantes e das faculdades, uma cadeira de previdência e finanças pessoais. Para a pessoa saber que desde o primeiro salário ela tem que poupar para quê? Para que ela possa algum dia vir a ter um ritmo menor de trabalho ou parar definitivamente, ir viajar, quer dizer, curtir os netos, curtir a família, mas sem depender de trabalho para ter a sua remuneração. Então é um problema basicamente de conscientização, e a conscientização vem da educação financeira e previdenciária, que eu acho que tem que ser permanente. Assim como tem que ser permanente a análise do teu plano de previdência. Você tem que ir todo ano lá verificar se a rentabilidade foi aquela projetada, verificar se aqueles 5% ou 4% que você está depositando, com mais os 4% da empresa, são suficientes. Se está sendo muito, em função de uma rentabilidade alta, você pode até diminuir, mas você tem que ter a disciplina de dizer o seguinte: esse dinheiro é sagrado, esse dinheiro é para a Fundação Copel, para garantir o meu futuro. Quer dizer, eu não posso hipotecar meu futuro gastando esse dinheiro para trocar de carro, para fazer viagem, para comer. Esse é um dinheiro que é do longo prazo. As pessoas não entendem no Brasil que a primeira pergunta que me fazem sempre, no que eu invisto? Eu respondo com outra pergunta. Eu digo, por quanto tempo? Para que você quer esse dinheiro? Tem investimento de curto prazo, as emergências, tem investimento de médio prazo, que é, sei lá, para você trocar um carro, para você dar entrada numa casa, num imóvel, e tem o benefício, o investimento de longo prazo, que é para um benefício no longo prazo. Este é intocável até o momento da aposentadoria. Então, dentro desses investimentos que são os intocáveis que você colocou aí, de longo prazo, tem alguns que são percebidos assim como os plano B, né? Que você tem lá a Fundação Copel, você tem um fundo de previdência, você tem também a contribuição com o INSS, e daí você pensa em outras possibilidades. Queria agora perguntar para você sobre cada uma delas aqui para ver teu parecer. Qualquer uma delas? Qualquer uma delas. É burrice, e eu vou te explicar por quê. Vamos pegar, por exemplo, um imóvel, né? Eu, como dirigente de fundo de pensão da Fundação Itaipu, que eu criei, eu comprei 10 andares do Centro Comercial Itália, do edifício Itália em Curitiba, que na época, eu estou falando de 30 anos atrás, era o melhor prédio de Curitiba, né? Os 10 andares que eu comprei ainda estão lá. Só que a pessoa, quando ela adquire um imóvel, ela não considera a desvalorização, ela não considera as despesas com manutenção, ela não desconsidera as despesas de locação com a imobiliária, com advogados para retirar inquilino inadimplente, ela não considera que tem imposto de renda sobre o aluguel. Então, ao invés de você investir num imóvel como esse, por que você, através do teu fundo de pensão, você não investe num
num fundo imobiliário, em que você não tem nenhuma dessas despesas e, além de não ter as despesas, você não tem o imposto de renda, principalmente. Outra coisa, o maior custo que a gente incorre quando faz investimento pro longo prazo é o custo de oportunidade. É o que você deixa de ganhar correndo o mesmo risco. Então, se você tem um corpo dos melhores especialistas do país, junto do teu fundo de pensão, analisando mercados, produtos, a hora de entrar e de sair, de comprar e de vender, você acha que você individualmente é mais competente para fazer isso sozinho? Né? Então, uma coisa é você ter dinheiro para o curto prazo, e o dinheiro do curto e do médio prazo, eu concordo perfeitamente. Curto prazo, o que você faz? Eu fiz um programa hoje da CBN, tem 650 bilhões de reais aplicados na poupança. Sabe quantas pessoas têm mais de R$1 milhão aplicado na poupança? 12.081. Eu não sei como essas pessoas, com a burrice delas, conseguiram ser milionários. Porque a poupança rende TR mais 6%. A TR, que foi um indexador importante na era Collor, hoje é próxima de zero. Há muitos anos é próxima de zero. Então você tem 6%. A inflação tem estado acima de 6% há muito tempo. E este ano vai ser 9%. Então você está aplicando dinheiro na caderneta de poupança para rasgar dinheiro, perdendo dinheiro. Então, você não pode aplicar na poupança, mas você tem, por exemplo, uma aplicação num fundo DI, que vai te garantir próximo da Selic, aí uns 13,75%. Essa é uma aplicação para quê? Para curto prazo, para uma emergência. Nós estamos vendo aí que está difícil controlar a inflação, que a taxa de juros vai continuar subindo, quer dizer, é uma aplicação que você usa para o curto prazo. Uma aplicação para o médio prazo, o que é? Você vai aplicar num fundo multimercado, o teu gerente do banco busca um fundo multimercado que tenha uma taxa de administração mais baixa possível. Agora, investimento de longo prazo, por que você vai abrir mão de uma estrutura especializada que tem no teu fundo de pensão? Por que você vai abrir mão de não pagar imposto de renda no investimento? Se você vai individualmente fazer um FIF, você tem o come-cotas, a cada 6 meses você vai pagar imposto. O fundo de pensão não tem imposto na hora do investimento. Então, para o longo prazo, eu não aceito nenhuma alternativa que não seja o fundo de pensão. Agora, quero guardar dinheiro aí para uma emergência, sei lá, se acontecer aí algum evento, algum acidente que eu não esteja preparado, ou eu quero guardar um dinheiro aí para trocar de carro daqui 2 anos, tudo bem, vá no mercado e aí faça a tua poupança, o teu investimento individualmente. Mas nesses casos também, nesses imprevistos que você está citando aí, de acidentes e tudo mais, também mais adequado chega a ser você fazer também um seguro de vida, um seguro patrimonial, é mais... Nós não temos essa cultura, né, do seguro. Você lembra, uns 20 anos atrás, eram raras as pessoas que tinham seguro de carro no país, né? Aí eu me lembro sempre de uma frase que um amigo meu, ele disse assim: olha, se você perder determinada coisa e não puder repô-la, você precisa de seguro, né? Então, as pessoas, quer dizer, começou a haver tanta perda de carros por acidente, por roubo, etc., que as pessoas gradativamente foram se conscientizando da importância do seguro de carro. Mas tão importante quanto o seguro de carro é o seguro da casa, é o seguro de vida para quem não tem benefício de risco no seu plano de pensão, é o seguro saúde. Quer dizer, é uma série de, vamos dizer assim, de preocupações que o assalariado deve ter, que obviamente o rico não precisa ter, mas o assalariado tem que ter porque ele não consegue repor aquele bem se ele não tiver seguro. E as pessoas, infelizmente, no Brasil, são 2 grandes vícios, né, que eu acho. O maior de todos eles é a visão de curto prazo, né? E o segundo é a importância do juro, que as pessoas não conhecem, não sabem. E mesmo assim, há muito pouca gente ainda que faz seguro de automóvel, né? Eu vi uma estatística um tempo atrás, não sei se você pode me confirmar isso, mas que era por volta de 22% os carros no Brasil segurados. Mas se você considerar que nós temos uma quantidade absurda, né, de carros velhos, etc., hoje eu diria para você que a grande maioria dos carros que saem da concessionária zero sai com seguro, né? Agora nós temos aí uma frota muito antiga de muitos carros que realmente não tem seguro, especialmente no interior. Nas grandes capitais eu diria que não. Os números que eu conheço mostram que mesmo a classe C
que teve um crescimento real de renda nos últimos anos muito grande, e a incorporação de pessoas também na classe C, elas tinham consciência, né, de que quando iam comprar o veículo, elas faziam o seguro junto. Você citou o fundo imobiliário. Né? Existem hoje consórcios que trabalham também com aposentadoria imobiliária, que é o produto que eles chamam. É a mesma coisa? Veja bem, não é exatamente a mesma coisa, porque o que o fundo imobiliário faz? O fundo imobiliário, ele tem investidores. Estes fundos imobiliários, eles se dedicam basicamente a imóveis comerciais. Quer dizer, esse fundo imobiliário, ele compra áreas e constrói grandes empreendimentos para alugar para grandes corporações. Quando esse empreendimento está se tornando obsoleto, e eu falo isso aí, às vezes até com 5 anos, eles saem do investimento e vão para outro. Então você sempre tem o lastro do imóvel, o imóvel normalmente de excepcional qualidade, localizado em regiões muito bem valorizadas das principais capitais, e alugados para grandes corporações, ou seja, o risco de inadimplência é muito pequeno. Então normalmente são imóveis comerciais. Os consórcios imobiliários que a gente... Folador, investimento em ações é uma coisa que você consegue descartado assim, para o leigo? Pensando assim em pessoas que querem de repente diversificar, elas querem talvez incursionar nesse universo. Você acha que é uma coisa totalmente impensável? O investimento em fundo de ações, ele é altamente aconselhável como investimento de longo prazo, né? Se você pegar os últimos 20 anos, a gente vai perceber que em 90% dos períodos anuais, você tem ganhos. Você tem perdas, os 10% onde você tem perdas, é gente que entra num ano e sai dentro de 2, 3 anos no auge de uma eventual crise. Então, o investimento em fundo de ações, ele tem que ser feito também por especialistas. Você tem que ter diversificação, e isso está dentro do fundo de pensão. Então você individualmente, primeiro, você não pode comprar ações para investimento de curto e médio prazo. Tem que ser longo prazo. E longo prazo, como eu disse anteriormente, tem que ser via fundo de pensão. No fundo de pensão, existem ações que são tão seguras quanto você fazer um investimento em renda fixa, que basicamente são os fundos de ações dividendos. Os fundos de ações dividendos são de empresas que normalmente pagam 6% de dividendo ao ano, então você já sai com 6%, independente da valorização ou desvalorização na bolsa. Mas elas são, se você, dentro das ações de dividendos, você escolher empresas voltadas para o mercado interno, aí eu estou excluindo, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras. Eu estou falando de empresas da área de telefonia, de construção civil, bancos, energia, empresas voltadas para o mercado doméstico. Você tem uma outra proteção que é a inflação, porque todas essas empresas repassam a inflação para os seus custos. Então você tem a inflação mais 6%, a priori você já sai com uma grande vantagem. E vai depender da valorização. Se o rol de empresas forem empresas que têm fluxo futuro de caixa garantido, que são empresas que estão em áreas que sempre serão necessárias, que serão primordiais para a população brasileira, quer dizer, você dificilmente vai perder no longo prazo. Agora, o mercado de ações é extremamente volátil. E o que a gente vê? Quer dizer, as pessoas, o leigo, quando entra para investir em ações, ele viu que o cunhado dele trocou FGTS por ação da Petrobras ou por ação da Vale, agora esse fundo de investimento em infraestrutura, né? E que no último ano ele ganhou 45%. Aí ele vai no barbeiro cortar o cabelo, o cara que está cortando o cabelo disse, puxa, meu gerente do banco falou para eu aplicar a ação da Petrobras, eu ganhei 30% em 6 meses. O que ele faz? Ele chega no gerente dele e manda comprar. Quando o motorista de táxi, quando o barbeiro começa a falar em ações, que está bombando, você pode estar certo que é o ápice, né? Porque depois, como é um mercado volátil, ele vai acabar caindo. E aí essa pessoa aplica em ações, 1, 2 meses depois, quando o Bonner no Jornal Nacional diz, a bolsa caiu 3%. No dia diz, bolsa caiu mais 5%. A terceira vez que o Bonner fala, essa pessoa vai lá e realiza prejuízo, vende ações. Por 2 erros, né? Primeiro, porque não conhece o mercado,
E segundo, porque não compreendeu que investimento em ações é de longo prazo. E no caso de fundo de ações, eu acho que é quase que uma obrigação os fundos de pensão terem investimentos em fundos de ações dividendos, voltados para o mercado interno, que é esse caso que eu te falei. Uhum. E aquele investimento que é muito, aspas, tradicional aí, ouro, né? Tem muita gente que chega a comprar joias e guardar em casa e acredita que isso também é uma forma de você se preparar para o longo prazo. Como é que você percebe isso? Como é que você tem a dizer a respeito? Eu volto para aquela questão do custo de oportunidade, né? Quer dizer, o custo de oportunidade é você deixar de aproveitar as oportunidades de ganhar mais com o risco igual ou inferior. Quem tem ninguém tem bola de cristal. Então você tem que ter especialistas que acompanham o mercado. Esses especialistas hoje ou estão dentro dos bancos, dentro das grandes instituições financeiras, dos grandes assets, ou dentro dos fundos de pensão. Então, se você tem essa estrutura profissional que trabalha para você gratuitamente, porque a Copel que paga, né, o que a gente chama no mercado de taxa de carregamento, mas o que custeia as despesas administrativas lá, por que você vai abrir mão disso para você se aventurar individualmente, aplicando em ouro, aplicando em dólar, aplicando em um investimento que você, vamos dizer assim, intuitivamente acha que vai ser um investimento bom para o longo prazo? Longo prazo trabalho para profissionais, trabalho para é um investimento que você tem que aproveitar os benefícios fiscais, né, da isenção do imposto de renda ou do diferimento do imposto de renda, e esses investimentos têm que ser feitos obrigatoriamente por fundo de pensão. Então eu considero até uma ingenuidade a pessoa que primeiro, tendo capacidade de poupança, como é um trabalhador da Copel, que ela não use o seu fundo de pensão e que ela não use a contribuição patronal de 4% na sua integralidade. Perfeito. Você citou a taxa de carregamento, a taxa de administração, né? E os papéis de longo prazo do Tesouro Nacional, eles não têm taxa administrativa, né? Eles são alguma coisa... Mas tem imposto. Tem imposto. Então, por que você vai fazer isso? Você pode fazer dentro do fundo de pensão que não tem imposto. Perfeito. Últimas aqui. CDBs e letras hipotecárias. Como é que se considera? Veja bem, qualquer letra é boa porque não tem imposto de renda, né? Letras hipotecárias são boas porque você tem vamos dizer, a garantia do contrato, né, imobiliário. Então são alternativas de investimento, né, para médio prazo, eu considero, mas afirmo também que dentro de uma perspectiva de longo prazo, que é a aposentadoria, você deveria deixar que as análises do fundo de pensão definissem o direcionamento desse dinheiro. Agora, se considerar médio prazo, são muito interessantes, né? Quer dizer, um CDB também, né, de um bom banco, quer dizer, é uma coisa muito interessante e pode ser utilizada, não como investimento para aposentadoria, mas como investimento para médio prazo. E aquele sujeito que quer abrir um negócio, que o sonho dele é poupar ao longo dos anos, ele vai fazendo... Nunca deu certo. Todas as pessoas que aproveitaram os PDVs de empresas que eu conheço, como a própria Itaipu, como o antigo Banestado, todas se deram mal quando foram tocar uma coisa ou um ramo que não conheciam, né? Eu acho que a pessoa, se ela realmente quer fazer isso, ela tem que estudar, ela tem que se assessorar muito bem, ela tem que ter talento para isso, ela tem que ter vocação, ela tem que ser uma coisa que ela pratique não para ganhar dinheiro, mas para lhe dar satisfação na vida. Porque aí ela vai ter uma razão para levantar todo dia, vai fazer aquilo com prazer, e se ela se preparar para isso, com certeza vai dar certo. Agora, a grande maioria das pessoas fazem o que é? Elas não se preparam, elas escolhem aleatoriamente um mercado ou um produto, e elas passam a fazer isso imediatamente após a aposentadoria. Quer dizer, elas não se prepararam previamente, até porque muitas vezes elas não têm tempo para se dedicar a isso, porque tem um horário, uma carga horária a cumprir na patrocinadora, né? E elas pegam aquele montante de dinheiro, acham que vai dar certo, não conhecem absolutamente nada do negócio, e eu afirmo para você que eu estou falando um percentual, né,
muito alto, 80% ou mais das pessoas que eu conheço nessas duas empresas, Itaipu e Banestado, que fizeram isso, perderam tudo, né? Porque não se prepararam adequadamente, porque não conheciam o negócio e muitas vezes porque não era o seu, diríamos assim, o seu hobby ou a sua vocação. Era porque eles queriam continuar ganhando dinheiro. Quer dizer, você botar dinheiro bom numa coisa ruim e numa coisa que a pessoa não conhece. Então eu desaconselho completamente, a não ser que a pessoa, vamos dizer assim, estude previamente. E estude, que eu digo, que não é só conhecer teoricamente, é conhecer na prática também, né? Ela talvez entrar até depois de aposentado como empregado de um determinado ramo do comércio para aprender como as coisas são feitas, ela buscar um Sebrae, buscar uma instituição dessa aí para ver não só a teoria, mas também a prática, e investir numa coisa que lhe dê prazer para fazer até o último dia de vida, não com a intenção de ganhar dinheiro. Perfeito. Uma última indagação, Falador. Tudo que você está falando agora é para o pessoal que está ao lado de cá, né? Agora vem uma curiosidade particular. Você não se tornou o cara da Previdência da noite para o dia. Ao longo dos anos você foi aprendendo muita coisa, assim. E algumas coisas, obviamente, você errou para ir aprendendo e se aprimorando, assim. Se voltasse no passado, hoje fosse o seu primeiro dia de trabalho, o que você, Falador, faria com relação ao teu pensamento de Previdência e tuas ações para a Previdência? Olha, eu vou te falar que eu estou falando de 30 anos atrás, né? Eu caí por acidente na Previdência. Eu era engenheiro de Itaipu, eu tinha muito orgulho, né, porque eu era engenheiro jovem, né, de trabalhar na maior hidrelétrica do mundo, na construção, até que um dia o Ney Braga, que era o então diretor-geral brasileiro, me chamou e disse: meu filho, estão me pressionando muito para criar a tal da Fundação Itaipu, aí eu queria que você fizesse isso para mim. Eu, como engenheiro, né, e não entendia absolutamente nada, de fundo de pensão, nem de previdência privada, até porque era incipiente no Brasil. E eu fui dormir à noite, fui para casa à noite e não consegui dormir porque eu queria ser engenheiro. No outro dia de manhã eu pedi para falar com ele e cheguei e disse: presidente, aquilo que o senhor me falou ontem, eu posso fazer um pedido? Ele disse: pode. Ele disse: olha, eu queria continuar como engenheiro. Eu faço isso que o senhor quer, porque na minha cabeça criar a fundação era construir ginásio, campo de futebol, piscina, não sabia o que era. E ele disse: não, meu filho, se você der conta das duas coisas, pode fazer. A minha primeira reunião foi com o José Roberto Montella, um atuário. E eu com esse atuário ele falando de estatística, probabilidade, investimento, rentabilidade, coisa, e eu comecei a descobrir um mundo. E quando eu vi a importância daquilo, em 4 meses eu só fazia aquilo. E de lá para cá eu nunca mais parei de fazer e de estudar todos os dias, né? Até porque, como eu disse, é um ser vivo, você tem que se manter atualizado. Mas eu caí por acidente. E eu aposentei muita gente que depois vinha me agradecer, porque nós tivemos uma iniciativa na Itaipu que foi interessante. Eram outros tempos, né? A inscrição ela é voluntária. E eu cheguei na época, eu como dirigente do fundo de pensão, e eu disse assim: vou organizar uma série de palestras e daí vou fazer um processo de conscientização para fazer as pessoas aderirem, né? E o diretor-geral brasileiro chegou e disse: não, põe todo mundo dentro. Aí, se a pessoa quiser sair, é voluntário, né? Ela pede para sair. Há 30 anos atrás, nós fizemos uma coisa que hoje a Europa está praticando, porque a tendência das pessoas é a inércia. Então, a Inglaterra, o que fez? Quando você entra numa empresa que tem fundo de pensão, você automaticamente é inscrito nele. E se você quiser voluntariamente pedir para sair, você pede. Na Inglaterra, 70% permaneceram. E só 30% pediram para sair. Quando nós fizemos isso na Itaipu há 30 anos atrás, nós tivemos 90%, 10% que depois pediram para sair, e nós criamos um processo burocrático tão complicado que mesmo esses 10% que queriam sair acabaram saindo só 5%. E depois, no futuro, acabou atingindo lá, hoje deve estar em 99% a taxa de adesão. Então, isso que a gente diz que seria fundamental que o país adotasse a adesão compulsória.
com a possibilidade de voluntariamente a pessoa sair. A inércia faz com que a grande maioria permaneça na situação inicial. E se ela permanecer na situação inicial, ela se acostuma a não contar mais com aquele dinheiro, com aquela parcela que é descontada. Então, na verdade, as coisas, como eu te falei na minha vida, aconteceram por acidente, e portanto eu não mudaria nada. Eu não mudaria a forma como eu entrei, a forma como eu construí o fundo, eu não mudaria a forma como a gente, entre aspas, impôs a previdência privada, porque a gente colocou todo mundo automaticamente inscrito e deu a opção depois, através de uma entrevista com as assistentes sociais, de uma reunião com o superintendente de recursos humanos, depois tinha que escrever uma carta manualmente para explicar as razões porque não queria no fundo, depois tinha uma entrevista com o diretor administrativo, quer dizer, era um processo burocrático tão complicado que as pessoas acabaram ficando. Então foi uma ação a favor delas, porque muita gente, naquela época quase ninguém, hoje muita gente já tem consciência, né? A gente vê que a Previdência está cada vez mais na mídia, as pessoas voluntariamente procurando PGBLs e VGBLs em bancos, ou aqueles que podem entrar no fundo de pensão, mas se a gente, vamos dizer assim, eu não estou dizendo obrigar, mas se a gente inscrevesse a adesão compulsória quando entrasse numa empresa que tivesse fundo de pensão, ou quando ela entrasse numa empresa que tivesse um plano num banco ou numa seguradora, e depois, se ela quisesse sair, ela voluntariamente podia pedir para sair, a inércia trabalharia a favor da proteção previdenciária no Brasil. Perfeito. Colador, em nome da revista Toda a Vida, da Fundação Copel, agradeço bastante os ótimos esclarecimentos que você passou aqui para os nossos leitores. Obrigado mesmo. Disponham sempre. Se eu puder ajudar aí para conscientizar, estou à disposição. Muitíssimo obrigado.